Boa noite a todos. Feliz Natal. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas na vida dos irmãos. Amém? Todo mundo bem, todo mundo aí enfeitado, de roupa nova, né? Graças a Deus que nós estamos mais uma vez aqui podendo juntos celebrar uma data tão importante. E é com muita alegria que a gente pode participar mais uma vez dessa celebração. E até como já foi comentado rápido aqui, eu sei que muita gente fala dessas datas, né? Dia das Mães é todo dia, Dia dos Pais é todo dia, Dia de Natal, só quer comprar. Mas graças a Deus que ainda se para uma vez por ano para tratar desses assuntos. Não é verdade? Não, minha sogra, graças a Deus que ainda uma vez por ano faz lá um presentinho para a mãe, homenageia as mães, homenageia os pais, homenageia as crianças. Graças a Deus. E também a gente para uma vez por ano para falar do Natal. Amém? Ah, mas é só para comprar. Comprar, feliz. Se eu fico pensando que se a vinda de Jesus aqui tivesse sido só para isso, já tinha valido alguma coisa. Não é verdade? Ou não? Já tinha valido alguma coisa. A gente se reuniu uma vez por ano para falar dele. A gente se reuniu uma vez por ano para comentar sobre o nascimento dele. A gente se reuniu uma vez por ano para gastar mais dinheiro e abençoar outras famílias, o comércio, o pessoal precisa vender. A gente que quer comprar e fica doido para comprar e não compra. Aí diz, mas como é Natal eu vou comprar. E acaba se realizando também, fazendo o que está querendo. Então é uma bênção, irmão. Nós temos que entender que tudo isso contribui para o nosso crescimento, para o nosso caminhado, que nós não podemos ficarmos, como a Bíblia diz, embaraçados com as coisas que acontecem no mundo. A gente não pode se embaraçar com o mercado, não pode se embaraçar com crise, não pode se embaraçar com o Papai Noel, não pode se embaraçar nem com teologia. Amém? A gente não está aqui para discutir se foi 24 de dezembro, março, setembro, pouco importa. Marcamos uma data e estamos aqui. Amém? Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia, onde já foi lido hoje, Isaías capítulo de número 9. Isaías 9, nós temos aqui um trechinho de uma profecia que foi liberada. E a gente pergunta por que o Natal, não é? Por que o Natal? Por que o Natal? O Natal é um natalício. Eu tenho meu natalício, cada um dos irmãos tem o seu natalício. Amém? O meu é comemorado às vezes em fevereiro. Dos irmãos cada dia. Então é o natalício de alguém importante, alguém que precisava nascer. Por que precisava nascer? Porque o plano de Deus para o homem, para se revelar ao homem, para ele manifestar a sua graça, para mostrar o seu amor, para mostrar quem ele era, e envolvia um sacrifício. E um sacrifício vivo. Então, para que acontecesse um sacrifício vivo, tinha que ter um ser vivo. Amém? Então, alguém tinha que nascer. Jesus nasceu para que o plano redentivo da graça de Deus pudesse ser revelado a nós. E o nascimento dele era importante. Nós não vamos nos deter hoje aqui em relação a nascimento, milagre. Hoje eu quero exaltar o homem Jesus. Amém? Quero falar especificamente do homem Jesus. Então, Jesus teve que nascer como homem. Porque Deus, ele sempre foi Deus. Nós sabemos que ele é, sempre a Trindade existiu. A gente não está aqui para discutir, queridos, a divindade de Jesus, a deidade deles. Não, isso sempre existiu. O que nós estamos aqui é o porquê que ele veio e o que ele quis comunicar com a sua vinda aqui na terra. Aqui no texto que nós vamos ler, Isaías capítulo 9, ele fala um pouquinho a respeito desse homem que viria. O Messias tão esperado. O Messias que viria para revelar não Deus, porque Deus já havia se revelado ao mundo, mas o Messias que viria para revelar quem é o nosso Pai eterno. E ele diz aqui, a partir do versículo 6, como já foi lido, ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Meus irmãos, às vezes a gente critica um pouco, e fica dizendo, poxa vida, foi muita expectativa, Jesus chegou, os caras não deram atenção, o povo matou, perseguiu, não percebeu quem ele era.
Essa profecia aqui foi liberada mais ou menos 720 anos antes de Jesus nascer. O povo passou mais ou menos 720 anos, 700 anos pensando nisso, pensando nessa promessa, pensando nessa profecia. E a gente tem que perguntar, se eu falasse isso para vocês, se eu desse esse perfil aqui para vocês, o que vocês esperariam? O governo, quando ele fala ele será chamado, normalmente, hoje não, hoje a gente dá nome e filho pelo artista de televisão, pelo que está passando na novela, pelo nominho da moda, né? Mas aqui estava falando, o nome representava basicamente a vocação, a missão da pessoa, o que ela vinha fazer, o que ela representava. Então, quando ele diz que ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. O que é que você imagina de alguém com o nome desse? Dá para esperar muita coisa? Queridos, isso aqui é o perfil de um Deus. Para qual homem na terra nós podemos chamar de maravilhoso? Eu sou suspeito. Maravilhoso conselheiro. Para qual homem na terra nós poderemos chamar Deus forte? Para qual homem na terra nós poderemos chamar de Pai da eternidade, o que criou o tempo, o que criou o Cronos, o que estava no começo de tudo estará no fim? Isso é perfil de um homem? Isso é perfil de um Deus. Então, quando Isaías falou sobre isso aqui, quando as pessoas ouviram sobre isso, que esse era o perfil, o que elas poderiam esperar? Poderiam esperar um Deus chegando assim, dizendo cheguei, se apresentando para que qualquer um que olhasse para ele pudesse olhar para ele e falava assim, maravilhoso, porque não tinha outra palavra. Olhava o perfil dele, olhava a voz dele, e isso é um Deus forte. Então as pessoas esperavam isso. As pessoas esperavam alguém com esse perfil. As pessoas esperavam um Deus realmente vindo à terra. Você esperaria algo diferente? Não, né? A gente vai anunciar alguém, olha o cara que está vindo aí domingo, aí dá um currículo enorme, você fica esperando aquele negócio. Se chega alguém que é menor do que isso, você fica decepcionado ou não. A sua expectativa vai embora. Então foi o que aconteceu com Jesus. A profecia foi muito grande, porque Isaías teve revelação do Deus que viria à terra. Isaías teve revelação do Deus que seria, como o evangelista João falou, o Deus que seria encarnado e que habitaria entre nós, mas ele não fazia ideia de como isso aconteceria. Ele não fazia ideia de como isso poderia chegar. Ele sabia que Deus viria à terra. E aconteceu que, eu vou pular a parte lá da coisa que precisou fazer para que esse Deus pudesse ter humanidade e ser homem como nós, porque que ele precisava ser nosso irmão, para a legalidade da lei. Vou pular tudo isso porque hoje quero apelar, irmãos, não aqui para muita nossa fé, mas eu quero apelar para a nossa humanidade. Eu quero exaltar o homem Jesus, que nasceu, que veio à terra, e que a Bíblia diz que ele nasceu como um menino, um bebê qualquer. E quando ele veio, ninguém percebeu que ele tinha chegado. Mas o próprio Isaías também havia falado sobre isso. Ele disse, olha, quando vocês encontrarem com ele, vocês vão passar batido, porque ele não tem beleza nem muita formosura. Olhando para ele, vai ser um perfil igual, vocês não vão encontrar nenhum destaque, talvez não fosse um homem muito bonito fisicamente, talvez não tivesse nada que chamasse atenção enquanto estava calado. Então, Isaías disse, ele vai ser como um qualquer, mas ninguém esperava isso. E Jesus veio como um homem normal, nasceu, foi num processo de perseguição, saiu da cidade, a família teve que correr, e ele nasceu. E queridos, o que nós podemos entender a respeito disso, e é isso que eu quero chamar a nossa atenção para a gente meditar nessa noite, é que se Deus apenas se revelar Deus, Jesus não precisaria ter descido. A gente já tinha ideia de quem era Deus, pelo poder dele, por tudo que ele fazia,
por tudo que ele havia executado, por quase 6.000 anos de história, livrando, salvando, derrotando os inimigos, abrindo o mar, derrubando muralhas. Deus já era Deus e ninguém podia discutir isso. Agora, por que ele resolveu ser homem? E esse é o primeiro ponto que eu queria meditar com os irmãos, que para mim é o que intriga mais. Como eu falei, eu não vim falar de milagres. Mas Jesus chegou numa época que não era muito diferente da sociedade que nós vivemos hoje. Jesus chegou numa época onde o Império Romano estava assim muito forte, arrastando tudo, dominando tudo. Os governantes. Jesus nasceu numa época em que Herodes estava lá aterrorizando tudo. Jesus nasceu numa época não diferente de hoje, onde tudo que os homens queriam era ser Deus. Uns queriam ser, outros pensavam que eram, e alguns tinham certeza disso. Mandavam matar, viravam, eles acreditavam realmente que era Deus. Então o que eu penso é isso, numa sociedade que hoje nós vivemos assim também, pessoas estão querendo ser dominadores, ter todo o poder, estão querendo ser deuses. Jesus, que é Deus, veio para ser homem. Já imaginaram isso, irmão? E se ele veio para ser homem, qual a finalidade disso? Por que descer tanto? Por que ser aquilo que ninguém quer ser hoje? Hoje em dia, até no nosso meio, a gente vê gente querendo ser anjo, a gente querendo estar no meio das divindades, a gente que não quer nem pisar no chão. E Jesus veio, nasceu de uma forma simples, de uma forma humilde, ele quis ser homem. O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo de número 2, ele diz que ele se esvaziou. Ele tirou tudo que tinha, ele se despojou do que era glória, que poderia ser glorioso para a gente. E ele se humilhou até a forma de homem. Então eu já vejo o grande milagre do nascimento de Jesus. Um Deus que quis ser homem. Daria uma bela história de super-herói. Se Jesus tivesse mantido aqui com o poder dele, tivesse descido arrasando tudo, derrubando, soprando, com cetro, como esses heróis que a gente assiste na televisão, para ser aceito, em forma de homem. Porque Jesus, irmãos, ele não veio dar exemplo de Deus. Jesus não veio ser exemplo de Deus, ele veio ser exemplo de homem. Amém? É sobre isso que eu quero parar com vocês. Porque a gente fala muito dos milagres, do sobrenatural, o que ele fazia, mas antes de tudo ele veio ser homem. Eu quero falar sobre o que ele veio nos ensinar. A vinda dele tem um sentido. A vinda dele aqui na terra, a humilhação que ele passou para chegar no nosso nível tem um sentido, queridos. É nos ensinar a viver aqui nessa terra. Ele veio mostrar para nós como um homem do céu vive na terra. Porque nós aqui, quando aceitamos o Evangelho, quando nós entramos nessa linha de crer em Deus, a gente só pensa que nós somos agora da onde? Do céu. Eu sou cidadão do céu, a gente canta isso, a minha pátria não é aqui eu estou aqui temporário, mas a gente não quer largar isso aqui, mas isso aqui, o meu negócio é no céu, que eu sou um cidadão do céu. Mas será que nós estamos vivendo aqui nessa terra como cidadãos do céu? Ou a gente já está querendo antecipar a coisa, mesmo na terra, mesmo aqui no meio de toda a nossa humanidade, a gente já está querendo viver como se fosse no céu. Jesus veio nos ensinar como um homem do céu vive na terra. Amém? Ele veio ser um exemplo para mim, ele veio ser um exemplo para você. Ele veio mostrar como a gente deve se comportar, como a gente deve viver, como a gente deve agir nesse dia a dia, aqui na terra, como seres humanos. Tem quantos seres humanos aqui? Amém? A maioria, aleluia. Estarei falando para vocês nessa noite.
Interessante que outro ponto interessante dessa história de Jesus Jesus nasceu, a próxima aparição dele foi com 12 anos. Lá em Lucas a gente vê isso, no capítulo 12, ele fala, com 12 anos Jesus apareceu, a gente ouviu falar dele, ele estava encerrando uma fase da infância, né, com 12 anos. Ele apareceu, foi no templo, foi surpreendente a aparição dele. Um garoto com 12 anos que conseguia falar com os mestres, com os rabinos. E isso não era incomum porque os discípulos dos rabinos, eles andavam com os rabinos no templo e conversavam e questionavam e respondiam perguntas, mas a questão lá não eram as perguntas que Jesus respondia, eram as perguntas que ele fazia. Era o posicionamento de um garoto de 12 anos que estava encerrando a sua fase ali de infância. E a gente não tem mais história de Jesus depois disso. A Bíblia não fala nada de Jesus dos 12 aos 30 anos. 18 anos de silêncio. Eu não estou aqui para dizer o que aconteceu. Os historiadores dizem que ele ficou por ali mesmo, naquela região onde ele morava, nunca saiu de lá, nunca foi fazer um curso fora, não foi fazer extensão, não foi fazer intercâmbio. Ele ficou por ali. Parece que ele não era um garoto extraordinário, porque os garotos extraordinários, depois que terminavam a fase lá da iniciação na lei judaica, eles eram convidados por um rabino para serem os talmidins que o acompanhavam e seriam talvez mais na frente algum rabino também, mas Jesus não foi chamado por nenhum, ninguém percebeu quem ele era. Ele parece que era um garoto que passava por média, amém? O pessoal passou por média aí? A turma da recuperação, amém? Tudo arranhadinho, mas Deus é bom. Então, Jesus também, por quê? Porque conta que ele aprendeu a profissão do pai. A profissão do pai, ele passou orando em casa, com a família, não foi para o templo, não foi um talmidim, mas ele passou esses 18 anos. E a grande pergunta, o que ele passou, o que ele fez durante esses 18 anos? O que ele fez durante os 18 anos, irmãos? Porque ele veio se apresentar publicamente com 30 anos. Eu entendo que nesses 18 anos Jesus passou aprendendo. 18 anos aprendendo. Aprendendo a quê? Jesus precisava aprender alguma coisa? Precisava ou não? Precisava, irmão. Lá em Hebreus, no capítulo 5, diz que Jesus aprendeu obediência pelo sofrimento que passou. Então, qual era a questão dele como Deus? Ele tinha toda a informação, ele tinha tudo estava na cabeça dele. Ele tinha informação do que ia acontecer, ele tinha informação do plano, ele tinha informação da vida, ele tinha informação do fim, ele tinha informação do que era, de como vivia um homem na terra. O que é que ele não tinha? Experiência. Para pegar a informação, juntar com a experiência e transformar em o que a gente tem que aprender. Aprendendo a ser humano. Aprendendo a ser gente. Porque Deus, ele já era formado em Deus. Nós temos que lembrar do Natal, não do menino que nasceu, isso de Jesus em ser homem, se humilhar tanto, para nos dar um exemplo, colocar a nossa vida em para saber se nós estamos seguindo Ele. 18 anos aprendendo a lidar com sentimentos, 18 anos aprendendo a lidar com limitações, com as exigências, aprendendo a lidar com hormônios. Ou você acha que Jesus lá no céu sabia o que era isso? Para entender como é a vida dos jovens, dos solteiros, humanidade, querido. Humanidade, para se tornar de referência. É isso que nós temos que entender. O sacrifício dele, a vinda dele, foi para ser exemplo para a gente. Para todos. Pela internet de 6 meses, pega um certificado que vem alguma coisa. O instituto que fazia curso, pouco ter feito um curso de qualquer coisa, de avô, correspondência. Mas será que para quem Deus quer que a gente... Enquanto estamos aqui nessa terra, irmãos. E a Bíblia diz, manso, que um homem paciente, que ele era um homem que não tinha pressa.
quebrava um protocolo, priorizava gente que ele aprendeu a ser como ele. 18 anos, irmãos. Quem está pronto aqui para passar 18 anos aprendendo a ser gente? A gente está 20, 30, 40 e talvez não tenha aprendido, porque a gente não parou para perceber que nós somos humanos, que nós temos deficiências, que nós somos cheios de falhas, que nós somos cheios de problemas, que nós nos decepcionamos. Jesus foi aprender tudo isso. Você acha que na escola ele não levou fora de algum colega, não ficou excluído num grupinho, não fizeram bullying com ele? Ele passou 18 anos aprendendo isso, irmãos. Nós temos que aprender com ele a ser mais humano. Amém? Jesus nasceu, veio para ser homem, para ser um exemplo para a minha vida e para ser um exemplo para a nossa vida. Nós não estamos aqui para falar só do menininho, não, irmãos. Nós estamos aqui para valorizar a vida desse homem que veio aqui na terra para ser a nossa referência, e hoje, 2000 anos depois, nós estamos falando dele. E nós não estamos falando só porque ele era Deus, nós estamos falando homem. Amém? Seria muito simples, como eu sempre falo, seria muito simples se ele tivesse vindo aqui com superpoderes. Já falei sobre isso outras vezes. Se em vez de fosse ser Jesus, ele fosse Wolverine, já pensou? Não ia ter problema. Não ia ter medo de carrasco, não ia ter medo de surra, não ia ter medo de nada. Ele se reconstruía. Se ele fosse um Highlander, quebrava, se emendava de novo. Mas ele não veio com superpoderes para essa terra, para passar voando por cima de nós, humanos, meros mortais, e a gente ficar olhando para ele e falar: ah, como eu queria ser como esse Deus, como eu queria ser como esse Jesus, mas eu não sei voar. Ele faz isso porque ele voa. Ele aguenta traição porque ele tem superpoderes, o sentimento dele é blindado. Mas Jesus não fez nada disso, irmãos. Ele veio aqui como homem, como eu e você. Amém? Às vezes a gente esquece que é homem, não é verdade? Às vezes a gente esquece que é humano. Às vezes a gente esquece até bronca que a gente passou há 2, 3 anos atrás, e acha que acabou, e quando vê um na mesma situação, passa por cima. Jesus veio aprender a ter compaixão. Era misericórdia de um homem assim utópico, irmão? Ou de um homem real? De um homem real. A moral da história é: se ele foi, eu também posso ser. Se ele fez, eu também posso fazer. E ele deixou a gente tão tranquilo que ele disse: olha, o que eu fiz, vocês podem fazer. E eu não tenho esse negócio de guardar nada não. Podem ir em frente, podem fazer mais do que eu fiz. Amém? Então a história do homem Jesus, eu não vim falar de Cristo por enquanto. A história do homem Jesus é um homem que é um modelo para mim e é um modelo para você. Amém? Jesus veio cumprir uma missão muito importante aqui nessa terra. Você crê nisso? Quando você tem uma tarefa muito importante para fazer, que sabe que não dá para fazer sozinho, vai precisar de ajuda, o que é que você faz? Atrás de uma equipe, né? Prepara um time. Quero falar um pouquinho sobre quem é Jesus lidando com gente. Já pararam para analisar quem era a equipe de Jesus aqui na terra? Hein, irmãos? Aqueles 12, os 12 discípulos que foram escolhidos a dedo, não foi concurso público, não foi por uma página na internet, página de profissional, não. Jesus foi e escolheu a dedo. Cada um deles, os caras nem sabiam e ele foi e escolheu. Ele escolheu Pedro. Quem escolheria Pedro para trabalhar com você na sua equipe, irmão? Hein? Ninguém. Um cara hiperativo, temperamental, meio violento, fraquinho nas ideias, ele podia deixar você sozinho de uma hora para outra. Ansioso demais. Quem queria Pedro na sua equipe, irmão?
Ia atrapalhar o seu trabalho, ia atrapalhar a sua vida. Jesus escolheu Pedro. Eu não escolheria. Porque nós queremos o quê? Quem que a gente quer os melhores, irmãos? Nós estamos falando no Natal para lembrar de um homem que nasceu para aprender a ser gente e nos ensinar como ser gente. Homens do céu vivendo na terra. Jesus escolheu, sabe quem? João. Mas João era fácil, né? Quem era João? João, o apóstolo do amor. Eu tenho que compensar, porque Pedro ninguém aguentava também, tinha que ter o João, né? O apóstolo do amor, deitava no peito de lá, uma vez lá na mesa, e os caras não queriam perguntar quem era o traidor, apontaram para João e disseram assim: ei, você que é assim com ele, pergunta aí, veja quem é. Porque João era muito próximo, o apóstolo do amor. Tinha um probleminha de bipolaridade, que ele gostava muito de estar ali com Jesus na mesa, na ceia, conversando, ouvindo, mas ele não gostava de concorrente. Amém, irmão? Jesus tem uma turma ali que não está aceitando a palavra não, que não está gostando, não está dando o apoio que a gente precisa. Me dê uma autorizaçãozinha para eu mandar descer fogo do céu e acabar logo com aquela turma. O apóstolo do amor. Quem queria João, irmão, na sua equipe? Um dia você chegava lá, a loja tinha pegado fogo, os clientes estavam tudo na rua. Pessoas que Jesus escolheu a dedo. Tomé, não acreditava em nada. Inseguro. Quem mais? Vamos falar de quem? Judas, quem quer falar de Judas, os Iscariotes? Um dissimulado. Estava sempre por perto, alisando tudo direitinho. Mas na hora H estava pronto para negar, estava pronto para iniciar tudo aquilo que ele estava ali tendo com Jesus. Irmãos, os melhores da equipe eram omissos, covardes, deixaram Jesus sozinho. Eles eram preconceituosos, eram orgulhosos, eram arrogantes, era uma equipe imatura, sem experiência, não sabiam de absolutamente nada, mas mesmo assim eram impulsivos, tomavam a frente de Jesus para fazer as coisas, não dava certo, eles voltavam e queriam satisfação, por que não deu certo com eles? Eu creio que um só desses na vida de vocês seria um problema. Vocês iam orar por libertação, iam fazer campanha por libertação. Jesus, o homem Jesus, esse maravilhoso homem Jesus, ele juntava todos em uma só mesa. Juntava todos em uma só mesa. O que é que eu tenho que aprender com esse homem, irmãos? Na nossa casa somos 3 pessoas, Keila e 2 meninas. A gente às vezes quer dizendo: poxa vida, como é difícil, porque uma quer tomar Coca-Cola e outra quer tomar suco de laranja. Como é que a gente vai administrar esses conflitos? Imagina Jesus com essa turma administrando tudo em uma só mesa. Nós aprender com Jesus acerca de passar o tempo. Se a gente for com esses 12 homens, quem lembra da história? 12 homens, irmãos, com Pedro. O Pedro teve revelação. Esses homens, para que grandes pensadores, sábios, eram pela causa. Jesus, homem, a pegadora, coisa boa. E falar dele até hoje. Você vem falar de Pedro, aquela região que depois aprendeu que tinha que conviver com os concorrentes, conviver com aqueles que... Isso é coisa de homem, isso é coisa... Sim, entenderam que havia algo melhor. Jesus sabia que tinha que pegar essa turma difícil para transformar em gente do céu andando nessa terra. Às vezes a gente pega, não, eu quero o quê? Eu quero um anel de brilhante, já pronto, na joalheria, e pega isso lá. O que você vai fazer com essa pedra, irmãos? Você não consegue melhorar nada.
O máximo que você faz é arranhar, estragar, perder. Mas quando você pega uma pedra bruta e aprende com o nosso mestre, nós transformamos elas em brilhantes, homens e mulheres de valor. Aqueles que nós chamamos de nó cego que Deus manda para a nossa vida, irmãos, pense 2 vezes antes de mandá-los embora. Talvez eles sejam a ferramenta que Deus está usando para transformar você em um homem melhor. Então a gente vê, queridos, que Jesus passou por tudo isso com muita sabedoria. Ele passou por tudo isso com muita graça. Ele veio ser o mestre. Tanto que sem graça foi discipulado por nenhum mestre. Mas ele era chamado de quê? De mestre, de rabino. Uma vez um rapaz chamou rabino, ele, por que você está me chamando assim? Eu não tenho diploma, eu não fiz o curso. Mas a vida dele era de mestre. Só que ele nos ensinou de homem para homem. Sabe como é que Jesus fazia, irmãos? Ele não ensinava como eu estou fazendo aqui. Enfileirando todo mundo, se destacando e falando o que achava que era verdade. Ele fazia uma roda, sentava na mesa e contava história. Ele fazia uma roda, sentava na mesa e falava coisas do dia a dia, do cotidiano. Mas ele era inteligente. Ele transformava aquelas futilidades em lições de vida. Ele conseguia misturar a vida dele, presta atenção no que eu vou falar. Ele conseguia pegar a vida dele, Jesus. E ele conseguia misturar com a vida dos discípulos, esses malucos que nós falamos agora. E assim ele quebrava barreiras. Ele não tinha gabinete, ninguém marcava hora para falar com ele, todo mundo achava que ele era igual. E assim ele passava tudo que ele tinha para os seus discípulos. Essa foi a vida de Jesus. Ser humano, antes de ser Cristo lá na cruz do Calvário. Jesus que chegava e falava de qualquer assunto. Jesus que chegava e colocava perguntas para que fosse provocar respostas. E dentro das respostas ele promovia, irmãos, aquilo que nós precisamos hoje. Diálogo para que haja crescimento. A gente não fala direito com as pessoas e a gente está piorando. Eu sou muito ruim nisso. Eu converso com alguns pais e a gente não sabe. E eles dizem, como é que eu falo com os meninos? Como é que eu falo com meus filhos? Se você não consegue falar com eles, se você marca uma hora, senta numa cadeira mais alta e coloca eles lá embaixo para dizer as regras da casa, querido, sempre haverá uma barreira. Na primeira oportunidade eles vão sumir e não vão aprender nada com você. Jesus nos ensinou a quebrar barreiras. Jesus nos ensinou a ser igual. Jesus nos ensinou a fazer perguntas que trouxessem respostas, mesmo que erradas, mesmo que tolas, mesmo que bobas. Para que ele tivesse a grande oportunidade de trazer a luz onde tem trevas. Quem fez isso foi Jesus, o homem. Eu sou fã dele. Um homem que soube lidar com todas as situações da vida, soube lidar com decepções, soube lidar com traição. Não para homem, quem perdoa a traição? Ele fez muito milagre. Cego, coxo, tudo. Mas o que ele fez como homem, para mim, fala muito mais alto. O cara trair, vender, trocar ele por dinheiro. Dar um beijo falso. E ele chamar de amigo. Ele estava dizendo, eu não tenho tanto problema, eu já estava esperando a traição, mas eu não quero perder a amizade. Nós temos que aprender com esse homem. De repente passando lá, sendo levado pelos soldados, e alguém perguntando a Pedro, você é amigo dele? E Pedro dizendo, não. Será que ele não percebeu isso? Será que ele não percebeu os discípulos se escondendo na multidão, se ocultando nas sombras, para não se comprometer com aquele que estava andando com eles há tanto tempo?
Será que ele não percebeu isso? Irmão, todo homem percebe. Nós percebemos quando somos escanteados, somos colocados de lado, a gente sofre com isso. Mas nós temos que aprender com Jesus, que trouxe a vida para esses sofrimentos. Jesus sofreu como eu sofro, Jesus sofreu como você sofre. É isso, falar só de um Deus que vivia acima de tudo. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Agora, sabe uma coisa interessante, irmãos, que Jesus me ensina, e eu tenho prestado atenção nisso com mais clareza? Jesus pediu ajuda. Alguém pergunta, Jesus era depressivo? Depressivo não. Mas ele sentiu tudo que um depressivo sente. Como ele lidou com isso? Como ele lidou com isso? O homem lidou com isso. Eu estou falando de algo atual ou não? Nós estamos perdendo 30 pessoas todos os dias. Que não têm conseguido encarar os desafios da vida como homens. Isso não é conversa para dia de Natal. Mas, querido, nós podemos ser canal de bênção. Nós, para quem está se perdendo, foi para isso que Jesus veio. Ele não precisava passar por agonia, por aflição, por aquilo que um depressivo passa, mas ele passou por tudo para nos mostrar como se faz. Sentiu agonias de morte, antecipou o que passaria com ele, a traição, o abandono, o sofrimento, o castigo. A minha Bíblia diz que ele pediu socorro, pediu ajuda, pediu companhia, porque um homem não pode andar só nessa terra. Pedro, Tiago, João, vem aqui comigo. Porque eu sou Jesus, mas não sou super-homem. Porque eu sou Jesus, mas exatamente por isso agora eu sou um homem aqui. Eu não posso passar por isso sozinho. É muito peso. Eu quero compartilhar com vocês o que eu estou passando. O isolamento mata. A autossuficiência mata. A independência mata qualquer homem. Jesus nos ensinou a pedir ajuda. Amém, irmãos? Amém. Eu vim falar de Jesus, que um dia nasceu. Jesus a ser oferta. Ele nos ensinou a liderar, um grande líder. Amém? Sabe como ele nos ensinou a liderar? Servindo, não pedindo privilégios, não pedindo algo melhor para ele. Ele nos ensinou a liderar servindo. Lá em João capítulo 13 diz que ele disse, hoje eu vou dar uma aula para vocês. Aula sobre o quê? Sobre liderança. Seminário de liderança, que é só alguém de ver. Seminário de servo não tem, mas de liderança tem. Jesus disse, eu vou ensinar a vocês como é que lidera. Como? Eu vou lavar o sapato, os pés de todo mundo. A Bíblia diz que em vez de subir num púlpito, de pegar lá um data show, um negócio, ele tirou a camisa. A camisa não, que não era camisa na época, era uma túnica, né? Ele tirou a túnica, mandou todo mundo sentar, se ajoelhou e foi lavar os pés de todos os seus discípulos. De todos aqueles mal resolvidos, de todos aqueles psicologicamente instáveis, de todos aqueles que não sabiam nem por que estavam ali, tinham que aprender a ser livres. Teve um, quem? Ei, por que você está lavando meus pés? Eu quero dar uma lição para vocês. Então lavo minhas mãos também. Pentei meus cabelos, apara minha barba. E Jesus o fez. E depois de tudo perguntaram, por que você está fazendo isso se você é um mestre?
Querendo dizer assim, se eu estivesse no seu lugar, eu estava sentado ali numa poltrona, tinha umas 3 pessoas me abanando, tinha um fazendo minha unha, pintando lá, cutícula, essa coisa toda. Como é que você é um mestre e está fazendo isso? É um dos poucos pontos, talvez o único na Bíblia, no Evangelho, onde Jesus propositadamente provoca uma situação e diz assim: eu sei que eu sou mestre, mas eu estou fazendo isso para que vocês aprendam. Com quem? Com o homem. Quem estava ali não era o Deus, que tinha de repente, assim, podia bloquear o nariz para não sentir talvez um odor mais pesado de queijo de um pé de um outro discípulo. Era o homem, que poderia ter alguém ali, que já fazia muito tempo, que não fazia uma higiene boa, e ele estava lá, limpando. Era de verdade, não era cenário, queridos. Tudo que Jesus viveu foi de verdade. E ele disse: eu estou fazendo isso para que vocês aprendam e façam o mesmo. Amém? E lá no versículo uma coisa: vocês serão felizes se fizerem o que eu estou fazendo. Amém? Quem quer ser feliz aqui, irmão? Exemplo de Jesus, exemplo de um homem. Eu não estou falando aqui de unção específica, eu não estou falando aqui de céu tremendo, eu não estou falando aqui de porta se abrindo, de anjo voando, não estou falando nada disso. Se a sua fé não está funcionando muito para acreditar que Jesus foi inseminado pelo Espírito Santo, não precisa. Siga o exemplo do homem e você será feliz. Seja humano como ele foi humano e você será feliz. A proposta do Evangelho não é transformar homens em deuses. Deus só existe um. A proposta do Evangelho é mostrar para você que você agora faz parte de uma grande família. E Deus quer que você aprenda a ser quem Ele quer que você seja nessa terra. Um homem do céu andando nessa terra. Um homem de Deus andando nessa terra. Deus não quer tirar a sua humanidade. Não venha procurar o Evangelho para não ter mais decepção. Você terá. Você terá. Jesus falou sobre isso lá no Sermão da Montanha. Lá quando ele falou, ele disse: olha, eu vou dar um perfil aqui de um homem. Não tem tempo para falar do Sermão da Montanha hoje. Ele disse: eu vou dar um perfil de um homem para vocês. Que homem? Um homem ideal nessa terra, um homem do céu, pode andar aqui nessa terra e ser feliz. Quem é esse homem? É aquele homem que tem certeza, convicção que ele não é bem resolvido, que ele é um pobre de espírito, que ele é um vazio, que ele é um oco. Esse homem herdará o reino de Deus. Esse homem conhecerá o meu Pai. Esse homem será preenchido. E a gente vê na terra tudo diferente, irmãos. Pessoas que não estão mais querendo viver quem são. Deus nos fez homens. Peça ajuda, peça socorro. Amém? Bem-aventurados os que choram. Armando Rosa, você chora, Armando Rosa. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Para chorar, temos que assumir a nossa humanidade, irmãos. Paulo, em suas angústias, em seus desafios, em seus dilemas, lá na segunda epístola de Coríntios, ele disse que aprendeu, ele disse: por causa de todo esse problema, das aflições que estamos passando aqui na Ásia, eu conheci um Deus chamado Deus de toda consolação, aprendendo a ser consolado por Ele, para que eu possa consolar a outros. Você sabia que Deus quer que você seja um ser humano melhor? Que se você for um ser humano melhor, você vai favorecer a obra de Deus aqui na terra, porque você vai abençoar outros seres humanos que estão um pouquinho piores que você, e é isso que Deus quer. Deus não vai mandar anjos bem resolvidos, Deus não vai dar ficando tiro de varinha lá de cima. Deus quer que a sua geração, essa nova geração, esse povo que nasceu de novo, quem nasceu de novo faz assim, pelo amor de Deus, esse povo que nasceu de novo, que a minha Bíblia diz que foi um povo recriado,
Foi criado a partir de uma nova natureza, mas continua sendo humano. Esse povo é para manifestar nessa terra uma nova humanidade, irmãos. Esse povo é para apresentar nessa terra aquilo que nós vamos viver por toda uma eternidade. Jesus veio começar essa história há 2000 anos atrás. Nós estamos aqui no Natal falando dele, que nasceu como homem, viveu como homem, teve fome, teve sede, suou, precisava de desodorante, fazer comer bem para se manter e cumprir a obra que era do Pai. Ele disse: eu vim cumprir a tua obra. Jesus nunca ousou dizer a minha missão. A missão era sempre de Deus. E ele veio cumprir e nos ensinar a viver como homens, irmãos. Se nós hoje, no dia 24 de dezembro, prontos aqui para comemorar o Natal, não lembrarmos e não tirarmos esse tempo para fazer uma análise da nossa vida em comparação com a vida do homem Jesus, não queira ser o outro, não, do homem Jesus. Depois você pensa em fazer milagre, em levantar morto, em curar enfermo, em cuspir no chão. Depois você pensa nisso. A primeira etapa é ser homem. O projeto de Deus sempre esteve em Cristo. Mas antes de ser Cristo, ele foi homem. Ele foi Jesus. Ele foi humano e veio nos dar exemplo disso. Então, que a nossa vida seja pautada, irmãos, no que Jesus fez. Que nossa vida seja pautada, sim, na humanidade de Jesus. Esse homem manso, inteligente, participativo, sensível. Esse homem que nos ensinou o que é ser gente, nos ensinou sobre fragilidade, sobre estar sozinho, nos ensinou que nós podemos, sim, passar por um monte de coisas. Amém? Mas a nossa convicção nos levará à frente. Se nós conseguirmos tentar alinhar a nossa vida humana com a vida do Jesus homem, nós vamos sim, irmãos, ter uma vida mais feliz nessa terra. Não isento de problemas, não isento de desafios, não isento de qualquer outra decepção. Você vai continuar se decepcionando com as pessoas. Vai continuar sendo traído pelos mais próximos. Mas entenda que mais importante do que a traição é manter o vínculo. Não mate pessoas. Aprenda a perdoar como Jesus perdoou. Aprenda a relevar como ele relevou. Aprenda a ir para a cruz como ele foi para a cruz. Tudo isso foi como homem, irmãos. A chicotada doeu. A cruz era pesada. O sangue era de verdade. Não era Wolverine ali, irmãos. Não era o super-homem, era um homem como eu e você que estava cansado, perdendo as energias, tendo hemorragia, tendo tudo que um homem pode ter em um momento de sofrimento, mas mesmo assim ele não se corrompeu pelas suas próprias necessidades, pela sua própria fraqueza. Ele manteve firme a confissão, manteve firme os seus fundamentos, ele zelou por mim, por você. No momento de angústia ele orou por mim. Os nossos natais, que não precisam ser dia 25 de dezembro, devem ser para que nós possamos confrontar a nossa vida quando o nosso mestre. Porque se ele fez, eu posso fazer. Para que nós possamos viver nessa terra, irmãos, como homens do céu, andando na terra, mas precisando trabalhar, precisando pagar as contas, amém? Precisando cuidar dos filhos, da esposa, da família, tendo responsabilidade, porque o Evangelho nos ensina a ser gente nessa terra, gente muito melhor. E o que nós estamos precisando no nosso país, irmãos, o que nós estamos precisando na nossa cidade, é de seres humanos melhores, amém? De seres humanos melhores. E mesmo sendo noite de Natal, eu quero dizer para você que a porta está aberta. Jesus morreu por mim. Ele nasceu porque tinha que morrer.
Não adianta ter raiva do Pilatos. Não adianta fazer baixo-assinado contra o Barrabás. Não adianta criticar o povo. Jesus tinha que morrer. Benditas mãos daquele carrasco, que eu não teria coragem de fazer o que ele fez. Mas ele fez. E precisava ser feito, para que por aquelas feridas nós pudéssemos ser sarados. Se nessa noite tem alguém aqui que gostaria de entregar a vida para esse Jesus, para você olhar para ele, olhar para o homem, depois você começa a crer no milagre. Depois, para você ter um exemplo, um padrão, uma referência. Se tem alguém aqui que gostaria de seguir a Jesus, eu queria orar por você nessa noite. Tem alguém aqui que gostaria de ser seguidor de Jesus? Você pode dizer, rapaz, mas eu sou muito cego, eu sou difícil. Amém. Como é teu nome, querida? Vênus. Vênus? Maria Vênus. Tem mais alguém? É para seguir esse homem. É para você ter para onde olhar, irmão. O mundo não tem referência, a gente não sabe para quem olhar. Nosso problema é crise moral. A gente não tem para quem olhar, mas existe um homem nessa terra que há 2000 anos continua, irmãos, intocável. Os discípulos dele, você tem o que dizer. Se o juiz Sérgio Moro pegasse a ficha de Mateus, ele não passava. Mas de Jesus não. E Vênus disse que quer olhar para ele. Amém, Vênus? Precisa dele. Mais alguém? Mais alguém? Nós vamos orar pela Vênus. Chamar minha sogra aqui. Amém. Aleluia. A minha Bíblia diz o seguinte, que a salvação é pela fé. Diz que você crê com o coração e confessa com a boca. Nós falamos rápido que são pobres de espírito, irmão, não pensa nisso pejorativamente. É gente que é consciente que precisa de ajuda, que precisa de Deus. Esses herdarão o reino de Deus. Amém? E o que Vênus está fazendo aqui é isso, dizendo, eu quero seguir esse homem. Mais alguém? Se não tem mais ninguém, eu vou orar por Vênus. E quero convidar você, meu irmão, que veio aqui hoje com a roupa bonita, ainda está com a etiqueta pendurada. Tira esse tempo de hoje e avalie a tua vida humana por esse homem. Coloca ele como um padrão mesmo para você seguir. Acredite que dá certo. Acredite que dá certo. Não amaldiçoe o seu filho, seus amigos, seu marido. Não, ele é nó cego. É ele que Deus quer que você cuide. Ele é a oportunidade que Deus tem colocado na sua vida para você revelar aquilo que você diz que tem. Amém? Quem está feliz pela vida de Vênus? É o seguinte, Jesus já foi, amém? Quem que ficou aqui? Pelo amor de Deus, pega o celular dessa mulher, bota ela num grupo, mas não faz corrente, pelo amor de Deus. Jesus não fazia isso. Liga para ela, convida ela para vir para o culto, coloca ela num ciclo de amizade, faz amizade com ela, faça o que Jesus ensinou você a fazer. Faça o que ele tem feito, sirva essa mulher, lava os pés dela, cuida dela, amém? Consciente que ela não é sua discípula, você está fazendo discípulo para Jesus. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela vida de Vênus, Senhor Deus, que
que chegou aqui, Pai. Eu tenho quase certeza que esse culto foi para ela. Que você preparou esse monte de gente aqui e trouxe aqui para que Vênus pudesse, Senhor Deus, olhar para Ti e saber que precisa de Ti. Cuida dessa mulher, Senhor Deus. Entendimento, sabedoria, Pai. Cerca ela de gente que queira cuidar dela, Senhor Deus. Que os Teus filhos possam cercar a vida de Vênus, Senhor Deus. Que ela tenha para quem ligar, que ela tenha para quem pedir ajuda, que ela tenha para quem, Senhor Deus, recorrer, Pai. Sabendo, Senhor, que em todas as dificuldades, Pai, Senhor Deus, sendo um testemunho vivo da Tua palavra nessa terra. Creio em Vênus, Senhor Deus, sendo uma verdadeira discípula, Senhor. Quem olhar para Vênus vai Te ver. Quem olhar para Vênus vai Te achar ela parecida com Jesus. Quem olhar para Vênus vai ver a Tua glória resplandecendo. Quem olhar para Vênus vai ver um braço aberto, vai ver uma mão estendida, vai ser uma palavra de sabedoria saindo da sua boca, porque é isso que você tem para nós, Pai. Que a Tua graça seja sobre a vida dela, que o Teu poder seja sobre a vida dela, e que ela possa sempre, sempre lembrar que tem um Pai nessa terra.